Nessa aula, aprenderemos sobre as referências de posicionamento na superfície. Vamos abordar sobre o datum horizontal e o vertical e também verificar os sistemas que são utilizados no Brasil e no mundo para uma localização segura e confiável dos pontos da superfície terrestre. Abordaremos sobre o sistema de posicionamento global, que é o que chamamos do GPS, e sobre os seus 3 segmentos principais, que seriam o espacial, de controle e o usuário. Por fim, aprenderemos sobre as redes de monitoramento e as fontes de possíveis erros na leitura dessa informação, como é no caso da refração da propagação do sinal quando ele bate num obstáculo e com isso pode trazer algumas informações que divergem da realidade. Vamos iniciar a nossa aula sobre as referências de posicionamento na superfície. Então, um dos tópicos mais importantes para a gente conseguir se posicionar em determinado local é lembrar de como que eram, então, as formas como referenciamos a superfície terrestre. Então, a gente tem, em um primeiro momento, nessa linha em marrom, a superfície física terrestre. Então, a gente tem a sua composição por montanhas, vales, e a gente pode ver que não existe uma uniformidade na sua relação. A gente tem pontos mais altos, pontos mais baixos, e realmente essa é o ponto mais voltado com a realidade existente. Vimos também que uma das partes importantes para a gente estar configurando a superfície terrestre é estar aplicando o geoide, no qual a gente tem a nomenclatura vinculada à superfície que verifica as questões de gravidade equipotencial desse ponto. Na geoide, então, ela é levada em consideração o nível médio dos mares, ou a superfície equipotencial. Dentro desse ponto, a gente consegue, então, nessa linha agora em cinza, verificar como podemos, então, fazer essa melhora dentro da superfície terrestre, a sua representação um pouco mais homogênea. Porém, ainda assim, a linha cinza tem pontos mais baixos, pontos mais altos, e isso faz com que haja uma dificuldade também com relação a essa identificação da superfície. Para melhorar ainda mais, é utilizada então a aplicação de um modelo matemático e com isso a gente cria a elipsoide, que é a linha em verde, que vocês podem ver então que ela já está muito mais estável, muito mais uniforme, e através então dela é quando a gente pode estar utilizando essa ferramenta para a identificação da superfície terrestre. Então, existem 3 formas. A primeira é a natural, que é a superfície física terrestre. A gente tem depois a geoide, que leva em consideração o nível médio dos mares, então aquela superfície equipotencial. E depois disso, aquela que utiliza os modelos matemáticos é a elipsoide, então muito mais formatada para facilitar inclusive os cálculos. Então, através da matemática, a gente consegue fazer uma melhoria nessa representação da superfície. Note que quando nós temos essa ligação entre os 3 pontos na superfície, da elipsoide e da geoide, a gente tem ali no ponto em vermelho o datum. Mas o que seria então essa coincidência das informações que é denominado datum? Bom, como definição, o datum ele é um termo muito utilizado quando se quer fazer menção ao sistema de referência, do plural de data, cujo nome vem do latim do dado, que se refere a um determinado detalhe. Então, o datum é um conjunto de informações que nos facilitam, então, georreferenciar qual é aquela localização de um ponto determinado ou até mesmo de uma área que está sendo analisada. Ela é, então, definida como também um modelo matemático teórico da representação da superfície da Terra, utilizado, então, pelos cartógrafos em um determinado mapa ou carta. Logo, então, a gente pode estar afirmando que o datum ele é caracterizado como sendo uma superfície de referência. Ele pode ser planimétrico, quando a gente leva em consideração apenas os eixos x e y, mas também ele pode ser altimétrico, quando a gente insere também o eixo z, então ele fica como eixo x, y e z, através, então, da adição de informações a respeito da altura, do desnível daquele determinado ponto. Então, essa é a diferença entre ele ser planimétrico ou altimétrico.
E o datum ainda pode ser estabelecido com relação a 5 parâmetros principais. 2 são utilizados para definir o elipsoide de referência e 3 para definir o vetor de translação entre o centro da Terra real e o do elipsoide. Então, o datum é um sistema de referência utilizado nessa correlação dos resultados de um levantamento. Então, quando eu faço o levantamento de uma determinada área, seja como através da topografia, onde eu vou trazer informações georreferenciadas desse ponto, eu consigo então fazer com que haja um sistema de referência que traz toda a correlação dos resultados existentes para afirmar então se a minha informação é verdadeira ou não. O datum ele pode ser dividido ainda como horizontal, que no Brasil o datum horizontal que é oficial utilizado é o SIRGAS 2000, que significa o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Então, dentro de todas as representações e de todas as fontes de dados, esse conjunto de informações, conjunto de dados que é denominado datum, a gente tem aqui um específico para as Américas. Por isso que, então, o Brasil utiliza o SIRGAS 2000, porque com relação a todas as informações trazidas é que mais se atém à nossa realidade. Ela é, então, baseada no elipsoide GRS 80 e também temos a possibilidade com uma orientação geocêntrica, que vai coincidir com o centro de gravidade da Terra, que foi obtido no ano de 2000. Então, é por isso que ele é denominado SIRGAS 2000. E, além disso, a gente também tem o datum vertical. Então, são as informações verticais, nesse caso, relacionados com a altimetria. Lembre que a altimetria está relacionada à altura, a desnível. Então, no datum vertical, a gente tem a origem das altitudes sendo baseada no nível médio dos mares, então aquela superfície geoidal, e ela é determinada por um marégrafo. E a gente tem também o datum vertical oficial no Brasil, que é um referencial altimétrico com informações com relação a alturas e desníveis, que é o RN materializado no porto de Imbituba, em Santa Catarina, como vocês podem ver nessa foto. Então, aqui em cima a gente tem esse datum vertical, realizado então em Imbituba, de Santa Catarina, e abaixo, na segunda foto, vocês podem ver como o nível médio então, dos mares ele vai tendo uma oscilação e é então sendo marcado pelo marégrafo, conforme a maré sobe e a maré baixa, para poder verificar então esses pontos de coincidência. Nisso, a gente pode estar abordando agora sobre o sistema geodésico de referência. Ele é definido a partir da adoção de um elipsoide de referência, então é aquela forma mais estabilizada possível através da matemática. Essa elipsoide ele vai ser posicionado e orientado em relação à superfície, de modo a permitir que se faça uma localização espacial de qualquer feição sobre a superfície terrestre. Esse sistema geodésico de referência também é chamado pela sigla de SGR e permite que se faça localização espacial de qualquer feição. Então, todos os pontos podem ser observados nesse sistema geodésico de referência. Então, não importa onde que você vai estar realizando uma análise, existem informações com relação a esse ponto. O CGR ele é definido a partir da adoção de um elipsoide de referência, que é posicionado e orientado em relação à superfície terrestre. Então, ele traz os resultados e dados muito mais confiáveis, de maneira que tanto nós quanto outras pessoas, quando forem utilizar esses dados, vão obtê-los então da mesma forma, trazendo resultados então semelhantes. Não existem essas complicações de que cada um vai estar medindo, então a gente tem um sistema de referência que facilita então esse acúmulo de informações mais corretas possíveis. O SGR, que é o Sistema Geodésico de Referência, ele é um sistema de coordenadas que está associado a algumas características terrestres. Então, quais que nós temos? A gente tem o SAD 69, a gente tem o WGS 84 e o SIRGAS. Vamos ver então cada um deles um pouquinho sobre quais são então suas diferenças e as suas características. O primeiro é o SAD 69, ele, diferente dos outros, ele é um sistema topocêntrico, o seu referencial altimétrico coincide com a superfície equipotencial que contém o nível médio dos mares.
Então, as observações maregráficas que foram tomadas na Baía de Imbituba, em Santa Catarina, traz então essa composição do sistema de referência do SAD 69. Já o WGS 84, ele é um sistema geocêntrico. Então, nesse caso, o sistema de referência geodésico global, que foi estabelecido pelo Departamento de Defesa americano. Seu objetivo era fornecer o posicionamento e a navegação em qualquer parte do mundo. Então, é um conjunto de dados e informações que você pode utilizar independente do país onde você está. Você pode, então, estar tendo como base os dados que são fornecidos por esse sistema de referência. O terceiro, que é o SIGAS, ele também é um sistema geocêntrico de referência, mas ele é mais específico agora para a América do Sul. O seu objetivo foi estabelecer um sistema de referência para essa região. Então, nós, dos países da América Latina, então a gente pode estar utilizando esse SIGAS como obtenção de fontes e dados. A gente tem o Sistema Geodésico Brasileiro, então é o SGB, que é um conjunto de pontos geodésicos descritos à superfície física da Terra que foram implantados e materializados na porção da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do país, com vista à finalidade da sua utilização, que a gente pode utilizar esses dados tanto para atender alguns projetos internacionais de cunho científico, até amarrações, controles de trabalhos geodésicos, cartográficos e o apoio no levantamento de um horizonte topográfico, onde prevalecem os critérios de exatidão sobre a simplificação da figura da Terra. Então, não leve em consideração a curvatura da Terra, todos os dados são verdadeiramente confiáveis, então a gente utiliza eles tanto para fazer a confecção de mapas e de cartas, para que a gente possa fazer, então, essa representação tanto do país quanto do continente, do globo terrestre em geral, como serve para aspectos assim um pouco mais específicos que a gente vê através de análises na topografia, quando se quer analisar também determinados dados. Lembrando então que a arte da topografia ela vem de descrever um local, então você descreve com exatidão quais são as suas coordenadas, quais são também os seus níveis com relação à altura, então a gente verifica a plane altimetria nesse cuidado, e o Sistema Geodésico Brasileiro ele vem justamente para facilitar esse entendimento e fornecer então essas informações que são importantes dentro desses estudos. O Sistema Geodésico Brasileiro ele tem cerca de 70 mil instalações implantadas pelo IBGE em todo o nosso território brasileiro. Essas redes elas são divididas em três principais. A primeira é a rede planimétrica, então os pontos de referência para latitude e longitude com alta precisão. A gente tem também a rede altimétrica, aqui a gente leva em consideração a altura, então são pontos de altitudes conhecidas de alta precisão, onde a gente tem o RN, que seria referência de nível. E por último, a terceira é a rede gravimétrica, onde o ponto de referência para valores precisos da gravidade. E nisso a gente tem uma grande utilização de todos esses dados e informações sobre quais são os pontos, as coordenadas, permitindo com que a gente saiba exatamente a que ponto a gente está se referindo com maior precisão. A gente utiliza o GPS. É importante a gente lembrar que a gente utiliza o GPS no nosso dia a dia, mas a gente tem que saber defini-lo, qual que significa a sua sigla, e também saber qual dos sistemas ele mais utiliza, porque a gente está, então, sempre fazendo o seu uso no dia a dia, quando a gente precisa de informações, tanto no nível do trabalho quanto do lazer, e no simples deslocamento de um lugar para o outro. Então, como definição, o GPS ele vem da sigla que significa o Sistema de Posicionamento Global e é um sistema de navegação por satélite a partir de um dispositivo móvel que fornece informações da posição de qualquer horário e em qualquer condição climática. Então, a gente vai receber essas informações independente se está com um dia mais chuvoso ou um dia mais ensolarado, qual que é o horário de manhã, tarde, noite ou madrugada, esses resultados seguem sendo confiáveis, então a gente tem esse sistema de posicionamento global. O sistema está especificado para trazer coordenadas bi e tridimensionais dos pontos de um terreno,
como a gente comentou, o eixo X e Y, até mesmo o Z, quando levamos em consideração a altura. Mas também, através do GPS, a gente consegue obter informações sobre a velocidade e qual é a direção do deslocamento nos pontos. Então, se a gente ligou o GPS, por exemplo, existem muitos deles que vai estar, por exemplo, indicando qual que é o caminho que você está deslocando, se é do norte para o sul, de leste para oeste, não importa qual que é a sua direção, mas é informado para onde que você está indo e também consegue se obter, então, quanto que você está se deslocando ao longo do tempo. Então, essa velocidade que vem da variação entre o deslocamento pelo tempo, você tem uma velocidade com que você está chegando a determinado ponto. Isso é muito interessante, porque através da velocidade a gente consegue calcular, então, quanto tempo você vai chegar a um determinado ponto, então, que você quer chegar. Então, com isso, a gente verifica tanto o seu ponto de entrada até o seu ponto de saída e pela velocidade calcula-se então facilmente o tempo que você leva e determinado minuto onde que você vai estar dentro dessa toda trajetória existente. Então o objetivo do GPS é auxiliar nas atividades de navegação e também na realização dos levantamentos geodésicos e topográficos. O sistema ele opera de maneira ininterrupta, não depende das condições meteorológicas, embora a gente saiba que às vezes alguma condição pode interferir um pouco na precisão dos resultados. Então, se está um pouco mais chuvoso, um dia um pouco mais nublado, pode ser que haja um pouco de dificuldade com relação à obtenção de uma informação. Mas a gente não considera ela como uma variação significativa, por isso que a gente diz que independe das condições, a gente consegue sim obter essas informações sobre um ponto georreferenciado, informando em que local então a pessoa está. O sistema do GPS ele adota uma elipsoide como modelo matemático para desenvolver os cálculos necessários ao posicionamento e também para determinar as coordenadas. Então, se eu vou construir em determinada área, eu preciso indicar exatamente quais são os limites dessa área onde vai haver uma construção, por exemplo. Ou se eu tenho um determinado relevo, algumas árvores, por exemplo, que não podem ser cortadas diante de alguma situação onde se pede uma licença de desmatamento. Então, com o GPS, você consegue indicar corretamente qual que são, por exemplo, as espécies de árvores onde elas estão localizadas, onde não se tem autorização de corte, ou até mesmo está indicando qual que é o tamanho de determinado terreno que visa se construir alguma coisa, qual é a localização daquele determinado ponto. Então, em caso de acidente, em caso de infinitas obtenções de informações necessárias, quando você deseja chegar em determinado ponto, então tudo isso é importante a gente saber exatamente o local aonde a gente está se referindo. E por isso que utiliza-se então o GPS e como vemos então, ele utiliza como modelo matemático da elipsoide para trazer essas informações. Mas qual que é a elipsoide que o GPS usa? É o WGS 84. Então ele é muito importante, ele é aquele que a gente viu que foi criado pela América, né? Então a gente tem uma confiabilidade dele porque ele traz então uma informação que pode falar sobre um posicionamento global. Ele não é específico, então, igual aos outros apenas para a América Latina, nesse caso, então a gente tem uma visão mais global. Atualmente, no Brasil, o sistema geodésico adotado como superfície de referência é a elipsoide SAD-69, para todos os trabalhos de mapeamento que são realizados aqui no país. Mas o GPS mesmo, ele utiliza o WGS 84. O GPS é utilizado na aviação, é utilizado também em trabalhos de cartografia, levantamentos topográficos e geodésicos e em muitas outras aplicações. Então, o sistema GPS, por exemplo, o Navistar, adota um sistema de referência com base nas suas medidas, definidos pelo elipsoide, com um ponto central que vai coincidir com o centro da Terra, que foi também otimizado para se adaptar ao geoide, que é o WGS 84. Então, ele também é denominado como Datum Geodésico Global, onde datum então, é aquele conjunto de dados, de informações de maneira globalizada. O sistema do GPS ele fornece então informações através de um sistema que é constituído por 3 segmentos principais. O primeiro deles é o segmento espacial, vocês podem ver na figura que são os satélites.
Depois a gente tem um segmento de controle, que recebe essas informações dos satélites, interpreta, calcula e posteriormente ele passa essas informações então ao segmento utilizador, que é quem vai estar usando então esse equipamento para saber a localização. Então a gente tem 3 segmentos principais do espacial: o controle e o utilizador. O GPS contempla um segmento então relacionado com 30 satélites distribuídos em 6 planos orbitais, igualmente espaçados com uma altitude de 20.200 km aproximadamente. Então imagine o globo terrestre e que nós temos então em órbitas ao redor 30 satélites que estão distribuídos, então captando as informações sobre a localização e então passando a um receptor que depois vai passar ao segmento utilizador essas informações. As estações de terreno estão localizadas em torno da Terra, então todos os controles que recebem essa informação, elas estão nas mais variadas posições. Então a gente tem estações de controle de monitoramento no Havaí, Ilha de Ascension, Diego Garcia. Temos também a principal, que é no Colorado, que nesse caso em específico ele é uma propriedade da Força Aérea Americana, então eles detêm essa informação para eles, até mesmo com fins bélicos, preocupações mundiais, então eles têm também toda essa informação como um segmento de controle. Além dessas, o sistema GPS também possui outras estações de monitoramento. Então aqui eu trouxe para vocês uma figura que consegue representar esse segmento de controle e onde estão localizadas essas estações. Então, como asterisco, a gente tem as antenas terrestres, a gente tem como a figura ali no joguinho da velha, que são as estações do controle principal. A gente tem aqui, como vocês podem ver, então, que ela fica na América, essa representação, então, do controle principal, que eu vou estar apontando para vocês aqui através do laser. Depois, com a bolinha, a gente tem as estações de monitoramento e depois, com o sinalzinho de mais, as estações de monitoramento AAF. Mas a principal, como vocês podem ver, ela está localizada então aqui nos Estados Unidos, então em Colorado, que ela contém então todas essas informações, a nossa estação de controle principal. Depois, então, que já teve as informações enviadas pelos satélites, os receptores já pegaram essas informações, fizeram as interpretações, agora temos nós, os usuários, então nós, o segmento utilizador, que vamos então estar agora aplicando essas informações que foram fornecidas. Então, os segmentos ele está realmente associado para a aplicação mesmo desses dados que foram obtidos, interpretados, e que é importante para que a gente saiba, então, determinados pontos em análise, quais são, então, a sua verdadeira localização com a maior precisão possível. Então, o segmento utilizador se refere a tudo que vai usar a comunidade usuária, também os diversos tipos de receptores e os métodos de posicionamento por eles utilizados. Dentro dos receptores do GPS, eles coletam os dados que foram enviados pelos satélites e transformam em coordenadas, então x, y e z, em distâncias, quanto tempo eu demoro para chegar em determinado deslocamento, a partir inclusive da velocidade que eu estou realizando essa diferença de deslocamento de um ponto para o outro, e também através do processamento em tempo real, então no momento em que está sendo utilizado, ou também pós-processado. Então você pode gravar as informações que você obteve, por exemplo, numa análise de campo, onde cada ponto que você vai analisando você marca no GPS, e posteriormente você pode pós-processar essas informações, delimitar a área de um terreno, por onde você caminhou, e assim sucessivamente, de acordo com as suas funções que você quer estar estudando e analisando. Os receptores eles são classificados pelo tipo de dados que eles têm e também acabam sendo então classificados com relação à sua precisão. Então a gente tem o código C/A, temos o C/A e portadora L1 quando tem apenas uma frequência, e o C/A e portadores L1 e L2 quando ele é de dupla frequência. As principais funções dos receptores são armazenar as coordenadas que foram extraídas de um documento cartográfico, de um relatório, ou obtidas pela leitura direta na sua posição. Então, realmente, às vezes, existem trabalhos de campo, onde a pessoa vai até o ponto e vai marcando ponto por ponto, ele vai caminhando, indicando, então, quais são as localizações nesse terreno,
Então essas coordenadas elas são extraídas tanto em mapas, em relatórios, como também diretamente em campo. A gente chama assim quando você tira dessa forma in situ ou in loco, naquele local ou naquela região. Os pontos eles podem ser combinados formando rotas e, quando ativadas, permite que o receptor analise os dados e informe, por exemplo, o tempo, o horário provável de chegada, a distância até o próximo ponto, qual que vai ser o horário do nascer e do pôr do sol, o rumo que deve se manter para chegar num ponto de interesse. Hoje em dia, alguns GPS, inclusive, de acordo com as informações de como que está a velocidade de vários veículos, pode informar se está muito parado, se não seria mais adequado você alterar o seu trajeto para chegar mais rápido em determinado ponto. Se ele vê em casos de acidentes, também deixam as rotas então vermelhas, indicando que aquele ponto então vai demorar um pouco mais ou está além do normal esse deslocamento. Pode indicar outras formas, só que também está indicando corretamente para que você possa chegar naquele mesmo local, mas por outro trajeto. É claro que então ele recalcula, então de acordo com a sua velocidade, ele fornece informações de quanto tempo então você vai estar demorando ou quanto tempo mais rápido você chega se escolher um determinado trajeto. Então essas informações são muito importantes porque elas conseguem então não apenas trazer as localizações com as coordenadas, mas também informar essas outras especificações como velocidade, tempo e melhor trajeto a ser seguido. Além disso, dentro das principais funções dos receptores, a gente tem que as coordenadas, os pontos, podem ser obtidas com o receptor GPS no modo contínuo, então definindo os caminhos percorridos pelo usuário. Nesse ponto, o receptor também informa o horário do nascer e do pôr do sol, o rumo e distância do ponto de interesse, velocidade e o rumo do deslocamento. Então, se ele está indo para o norte, está indo para o sul, inclusive, por exemplo, se existe alguma situação que está fazendo um trajeto e você tomou uma direção, um rumo errado, era para ir em direção a norte, você está fazendo o caminho oposto, também mostra assim, um novo recalculamento de qual que seria essa trajetória para você voltar para o prumo correto. Dentro disso, a gente também pode lembrar que os receptores podem ser classificados de acordo com a sua aplicação. Então, a gente tem o uso tanto para nós, como civis, mas também temos uma grande preocupação de utilizar essas informações dentro do meio militar, justamente para trazer uma segurança para a pátria e conseguir garantir, então, quais são os pontos de melhor segurança e também os pontos em caso de alguma guerra, movimentos bélicos, quais seriam, então, as certas localizações para trazer uma proteção para o local. Dentro das aplicações, a gente vê os usos, então, na navegação, na geodésia, topografia, SIG e no receptor de tempo. Como características, a gente tem essa classificação dividida com relação ao tipo de antena, ao número de portadoras, ao código, também com relação à sua capacidade de memória para armazenar os dados, a interface com o usuário e o tempo de operação. Então, além disso, existem sim alguns casos onde você vai verificar que pode haver algum erro com relação à correta informação dos dados daquela determinada superfície, daquele determinado ponto em questão. Mas aonde que pode vir então esses erros? Então vamos começar lá desde o primeiro segmento. Lá no segmento espacial pode ter acontecido algum erro dos satélites. Então pode ter erro no relógio do satélite e também algum erro na órbita, quando existe às vezes algum tipo de erro nesse sentido. Então, toda a informação que o satélite fornece já está, então, com algum dado errado e faz com que os receptores, então, interpretem de maneira errada e passem ao utilizador também. Então, seria um erro sequencial nesse caso. Pode haver também um tipo de erro que a gente chama de propagação do sinal. Então, como comentamos, que independente se está chovendo, se está sol, a gente consegue ler, mas existem alguns casos que, às vezes, em tempos mais nebulosos, pode haver uma refração atmosférica. Isso faz com que o dado, então, ele chegue não suave em determinado ponto do receptor para trazer a informação, mas ele pode ser impedido no meio do caminho ou chegar com um sinal um pouco mais fraco também. Além disso, pode existir situações onde existe o multicaminhamento ou o sinal refletido, como vocês podem ver nessa figura. Então, o sinal, ao invés de chegar diretamente na informação, ele bateu numa parede, depois ele chegou
ao então receptor, nesse caso aqui, que ele está recebendo uma informação que não é direta, mas então um sinal que a gente chama de refletido. Então isso também pode fazer com que haja algum tipo de erro com relação às informações fornecidas. Pode haver algum erro na recepção desses dados, então como você está recebendo essas informações. E, por fim, uma fonte de erro também existente são os erros de operação, onde a gente tem os erros com relação à constelação de satélites, a visibilidade dos satélites e os DOPs, que são chamados de diluição da precisão. Então, um exemplo de erro provocado por um sinal refletido de um alvo vizinho também é chamado como esse nome de multicaminhamento, porque ele não faz um caminho direto. Ele primeiro reflete no outro ponto, aí ele vai até o receptor. Então, a gente vê aqui que temos um sinal que está chegando do satélite, mas ao invés de chegar diretamente no receptor, ele chega num outro ponto e ele é refletido. Então, o receptor, que depois envia na antena, então a gente tem esse outro sinal chegando no satélite diretamente. Então, note como é que a gente tem multicaminhos, por isso que é chamado de refletido ou multicaminhamento, ou esse caminhamento mais direto, que a gente chama, então, da informação chegando de forma direta. A gente viu ali que, às vezes, nas fontes de erro pode acontecer devido à constelação dos satélites. O que seria isso? Então, a constelação dos satélites é a distribuição espacial do conjunto de satélites visíveis em um determinado ponto. Então, ele é um grupo de satélites similares com que orbitam a Terra de forma sincronizada e otimizada, justamente para fazer com que um não tenha, então, colapso, choque com o outro e perca-se as informações e perca-se o satélite como um todo. Então, é uma perda de material, de tempo e também desse investimento que foi feito. Eles têm que estar nas órbitas, mas eles têm que estar, então, de uma maneira adequada, evitando com que haja esses problemas de choque. Esse trabalho, então, a gente diz que seria uma forma orquestrada de tratamento, justamente para que ele possa atingir o objetivo que é trazer as informações. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que é essa constelação de satélite ao redor da nossa superfície terrestre, então, de acordo, inclusive, com os radares, qual que seriam então, essas altitudes de cada um deles. Ainda com relação ao posicionamento, a gente pode estar informando que o posicionamento, por meio do GPS, ele pode ser realizado com base em diferentes técnicas, que vão trazer níveis de precisão que variam de algumas dezenas de metros até poucos milímetros, que daí fazem essa divisão do posicionamento. Então, essa precisão vai depender do que a gente tem interesse. Se a gente apenas quer ver uma casa, não tem a necessidade de você acertar com uma precisão, então, de milímetros. Você pode ter um pouquinho de erro para você, em determinado ponto, conseguir chegar lá. Agora, quando a gente se refere a um ponto específico, nesse caso, sim, a gente precisa de uma precisão maior. Então, diante disso, a gente tem um posicionamento que pode ser denominado absoluto ou relativo. O absoluto é quando não tem como discutir, é aquele dado mesmo que foi fornecido, justamente porque a gente apenas tem um receptor. Então, ele é considerado como um posicionamento absoluto, aquela informação e acabou. Já o outro tipo de posicionamento, a gente tem como denominação que ele é o de posicionamento relativo. Então, ele é relativo, ele depende de outros receptores, então nesse caso eu posso ter de 2 a mais receptores, cada um deles trazendo informações, então cruza-se essas informações para trazer então uma maior precisão dos resultados que eu quero analisar. Dentro das nossas redes de monitoramento, a gente tem rede de monitoramento contínuo, então aqui no Brasil a gente tem a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS, que é o RBMC do IBGE, mas também a gente tem rede INCRA, que é das bases comunitárias, temos rede de rádio Faróis da Marinha e rede Sites de Santiago e Sintra. Então, as redes de monitoramento, com a utilização da tecnologia do GPS, permitiu que os trabalhos geodésicos e também topográficos fossem agora realizados com uma forma mais rápida, mais precisa e também mais econômica. Então, dados mais velozes, mais precisos, fazem com que o trabalho fique, então, com muita mais vantagem de precisão e também boa qualidade
de posicionamento. Então, esse monitoramento permite, através dessas informações cruzadas, trazer uma maior relevância e também trazer maior confiabilidade dos dados. Nesses tipos de trabalho, pelo menos uma estação de coordenadas conhecidas é ocupada simultaneamente a outras com os pontos desejados. Porque eu vou trazer informação daquele ponto e eu vou poder comparar, então, se aquela informação dada naquele ponto em específico realmente está de acordo com a rede de monitoramento. Se o usuário, no caso, não puder trabalhar com um par de receptores, para obter as coordenadas dos pontos desejados, ele pode, então, usar os dados que já foram obtidos pela rede brasileira de monitoramento contínuo. Então, se eu não consigo uma informação, eu posso ter outros dados mais confiáveis e verificar se os que estou analisando batem, conferem, é uma prova real de que realmente os meus dados então estão de acordo com a realidade, evitando com que a gente faça pesquisas e forneça informações errôneas ou que tenham alguns graus de precisão muito abaixo, justamente porque a gente não tem o cuidado de aumentar o número de receptores. Então, se eu não tenho uma informação com mais receptores, eu posso estar recorrendo à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que traz esses dados de forma precisas e confiáveis. Mas, além disso, para o sistema do GPS norte-americano, que a gente viu, podemos usar outros tipos de sistema de posicionamento por satélites que são análogos, significa que eles são parecidos. Então, a gente tem, no caso, o sistema russo, o GLONASS, temos o sistema europeu Galileu, o chinês Beidou, o QZSS, que é o japonês, e temos também o indiano, que é o IRM-SS. Muitos desses ainda estão em fase de desenvolvimento, então nisso a gente vê uma preocupação dos outros países também estarem elaborando seus sistemas de GPS. Então, não apenas se basear no sistema fornecido pelos norte-americanos, mas também conseguiram obter essas informações e criarem os seus próprios sistemas. Então, é claro que o grau de confiabilidade, o grau de dados coletados, isso é bom estar sempre analisando cada um deles, mas é interessante como a gente vê que, com base nas informações, eles podem, então, estar avançando nessa inserção de informações no seu base do sistema de posicionamento. Dentro do uso do GPS, a gente tem algumas vantagens e desvantagens. Vamos estudar cada uma delas. Primeiro, vamos na parte adequada, boa, das vantagens. Então, a vantagem é com relação à visada. Ela dispensa a intervisibilidade entre as estações e permite determinar linhas mais longas. Então, o GPS, mesmo com grandes distâncias, traz informações confiáveis. Trazem também, dessa forma, dados com precisão, então são métodos que cumprem as normas do IBGE e da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então são dados que realmente conferem com a realidade, que tem boa probabilidade de ocorrência. Temos o caso de uma vantagem relacionada à rapidez, que faz com que a automatização na coleta e processamento forneça essas informações, e a outra vantagem seria relacionada às coordenadas em 3D, que é o transporte plane-altimétrico simultâneo. Então, a gente consegue informações no eixo X, no Y e no Z, na planimetria e na altimetria em conjunto. Por isso que ele leva esse nome de plane-altimétrico com informações em 3 dimensões. Mas, como a gente fala que nem tudo são flores, existem também algumas desvantagens do uso do GPS. Dentro deles, a gente tem a visada aos satélites, que são problemas com vegetação densa, alta, que veta também algumas informações em túneis, minas subterrâneas. Vocês já sabem, por exemplo, inclusive, que quando está no telefone ou a internet também ela cai, quando a gente entra em áreas subterrâneas, túneis. Então, também isso acontece com o sistema do GPS, nessas áreas muito densas, grandes vegetações, tubos e áreas subterrâneas, também existem essa desvantagem de que o sinal, então, ele acaba tendo muitos problemas. Em área urbana alta, também é uma desvantagem, porque existem casos de multicaminhamentos e poucos satélites do GPS. Então, igual a gente vê esse nome de multicaminhamento, a gente lembra, então, que os dados não chegam de maneira direta, mas eles refletem em alguns obstáculos até chegar ao receptor. Outra desvantagem do GPS está relacionada ao seu custo. O seu custo é alto, então tanto para os equipamentos e os suprimentos,
Além disso, também é necessário fazer um bom treinamento dos operadores. Então, se eu tenho que treinar as pessoas para utilizar os equipamentos, também a gente tem aqui uma inserção de custo com relação a isso, deixando ele um pouco mais oneroso. E por último, uma desvantagem do GPS é que ele não faz o nivelamento, então precisa de uma outra informação geoidal. A navegação, que seria então definida como um processo do deslocamento de um ponto para o outro, no qual é conhecida a sua posição em qualquer instante em relação ao deslocamento que está acontecendo. Então, no nosso GPS mesmo, por exemplo, no carro que você está utilizando, quando você vai vendo esse deslocamento, por mais que o carrinho ele vai se deslocando ao longo dessa trajetória, naquele determinado tempo você consegue ver exatamente onde que ele está, em quais ruas, qual quadra. É claro que dependendo dos pontos a gente consegue uma precisão ainda maior dessas informações. Mas esse é o caminho da navegação, é esse deslocamento de um ponto para outro. O Sistema Global Positioning System, que é o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, ele se tornou forte durante, então, os meios tradicionais de levantamento, um instrumento eficaz tanto para navegação marítima, aérea e terrestre. Então, para planejar como que eu vou operar com as medidas do GPS, eu devo recorrer para definir a unidade que eu vou expressar as coordenadas, como latitude, longitude. Então, nesses casos, eu uso o grau, como grau, minutos e segundos. Também posso usar as coordenadas métricas em UTM, então metros, quilômetros, ou outros tipos de coordenadas disponibilizadas pelo receptor. Também temos que definir o sistema geodésico de referência que eu vou estar escolhendo para colher essas informações, definir a hora da medição e quanto tempo vai levar essa coleta. Temos que escolher um horário que vai trazer o maior número de satélites visíveis, melhor constelação, maior precisão nas medidas e também verificar a localização do ponto. Quando a gente utiliza o GPS para navegação, alguns dos pontos medidos podem ser prejudicados devido à sombra de algum obstáculo, multicaminhamentos, pela reflexão do dado. Então, nesses casos, o equipamento está recebendo mais sinais e é uma determinada coordenada a cada segundo. Aqui a gente tem algumas das referências utilizadas nesse trabalho. Então, vocês podem estar analisando o material já disponibilizado para vocês, tanto nos livros como no AVA, e em caso de qualquer dúvida, nós ficamos à disposição. Muito obrigada! Nessa aula, aprendemos sobre um equipamento que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, que é o GPS, que tem uma função muito importante de trazer de maneira clara e objetiva qual é o ponto de localização. Aprendemos sobre as redes de monitoramento e vimos como o GPS também se divide em 3 escalas principais, sejam elas espacial, com os satélites, a que recebe as informações como os receptores e, por fim, a do usuário, que somos nós que utilizamos essas informações. Assim, indico que leiam o texto base para se aprofundar ainda mais no assunto e ele traz um material complementar que vai facilitar para que vocês consigam responder os questionários.